Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos para a nossa segunda aula sobre recreação infantil. E hoje a nossa aula é sobre dragõezinhos de 2 a 4 anos de idade, tá? Mas antes de eu começar as nossas atividades com esses dragõezinhos, eu queria conversar com vocês sobre como vai ser um pouco as minhas aulas. Sempre eu vou trazer no início da aula alguma questão sobre recreação, vou explicar, por exemplo, quem deve ser e quem não deve ser recreador. Hoje, por exemplo, eu vou falar um pouquinho sobre os efeitos da recreação e das brincadeiras na fase adulta, para que a gente possa entender como pai, que a gente possa entender como educador, que a recreação é totalmente importante para a criança, para ela se desenvolver um adulto saudável, porque cada fase da nossa vida exige que a gente passe etapas. E se essas etapas elas não ficarem bem resolvidas, é bem provável que a gente vai ser adultos com problemas às vezes cognitivos, com problemas, digamos, emocionais. E as brincadeiras e a recreação, elas são muito importantes para que a criança passe cada fase da sua vida. E a gente tem que entender quais são as brincadeiras e quais são as coisas que a gente pode ou não pode fazer em cada fase. Gente, para começar a nossa explicação sobre tudo isso, eu queria que vocês entendessem a importância da gente ser um educador, um recreador e um pai e uma mãe bem preparado para entender as crianças, né? Quanto mais preparados a gente tiver, mais a criança vai conseguir se desenvolver e também mais ela não vai, né? Vai ser melhor porque ela vai ter menos problemas na fase adulta. Tem uma frase, porque eu fiz vários cursos, tem uma frase que eu sempre uso, que é: se o teu passado for resolvido, o teu futuro tá garantido, né? Então, assim, a gente tem que resolver as coisas do passado para conseguir avançar no futuro. E com as crianças é a mesma coisa. Eu sei que hoje a gente tem, como eu falei no outro vídeo, a gente tem menos tempo, mas é necessário que a gente programe um tempo com a criança, é necessário que a gente fale com elas, é necessário que a gente entenda cada fase, porque o que existe às vezes, a gente como, principalmente como pai, ou às vezes até como professores, tu pensa assim, gente, como eu vou lidar com essa criança? Na verdade, não é a criança que é difícil, a gente acha, meu Deus, esta criança é uma criança muito difícil. Na verdade, não é a criança que é difícil, somos nós que não temos capacidades cognitivas para lidar com aquela criança. Então, quanto mais a gente, como pai, como recreador e como professor, né, educador, a gente se preparar, mais fácil vai ser lidar com aquelas crianças. Não existe, pega isso aí para vocês, é para a vida, não existe criança difícil. O que existe é que a gente não está preparado para lidar com aquela capacidade das crianças. E a gente sabe, como pai, como mãe e principalmente como educador, o quanto é difícil tu saber lidar com as crianças e o quanto elas estão exigentes hoje, o quanto elas estão mais desenvolvidas. Eu lembro que quando eu era criança, quando eu era pequena, assim, nossa, era bem difícil até dos bebês se mexerem. Hoje em dia eles já nascem quase falando. Então, a gente tem que entender isso, entender cada fase. Eu espero poder ajudar nesse meu... Gente, aqui em casa é uma barulheira, e vão se acostumando, tá? Gente, então assim, ó, o desenvolvimento cognitivo da criança, ela nada mais é que os desenvolvimentos da personalidade, da intelectualidade, do pensamento crítico, das habilidades, como cantar, tocar, praticar um esporte. Isso tudo é o desenvolvimento cognitivo da criança, né? Segundo, assim, alguns psicólogos, segundo Jean Piaget, existem 4 fases, né, de desenvolvimento da criança, que seria a fase sensório-motora, são as crianças até, assim, aproximadamente até os 2 anos de idade, né, que ela dá início, assim, às suas relações com o ambiente, que ela tá ali na barriga da mãe. Então, o conhecimento surge daquela experiência que ele tem com o meio, né, o reflexo nessa fase também, ele começa a ser
digamos assim, percebido pela criança, né? É um período onde a habilidade motora ela começa a se desenvolver de fato, né? Com os movimentos básicos, como sugar, chorar, segurar, tocar, andar e entre outros, tá? E aí depois nós temos a fase pré-operacional, que é de 2 ali a 6 anos, que geralmente são esses dragõezinhos que nós vamos falar hoje, tá? Que é um período onde a criança ela começa a se entender como indivíduo e que na maioria das vezes predomina assim digamos assim, um comportamento muito egocêntrico. A criança não quer dividir. Eu lembro que Leonardo, nessa fase, levei ele pra creche e ele não queria dividir um salgadinho que eu mandei, um biscoitinho, sei lá, que eu mandei pra creche. E ele voltou, então, com uma mordida que ele tem uma cicatriz até hoje, porque ele não queria dividir, ele não entendia, né? Ele era muito egocêntrico. E o mundo geralmente vai girar em torno dessa criança, né? Mas apesar disso, ela começa a entender também as interações com o ambiente, com os objetos, com as pessoas. A linguagem é muito verbal e não verbal, ela se expressa por meio de habilidades, assim, né? Então, essa fase é isso. Depois a gente tem a fase operacional concreta, tá? Que é dos 7 aos 12 anos de idade, que ela começa a entender o lugar no espaço. Deixa de lado os aspectos mais egocêntricos, ela começa assim a interagir com os outros, né? Ela entende o mundo e é capaz de dar alguns pontos de vista já dela. Então, as funções cognitivas, ela tá mais lógica, né? Um caráter mais lógico, onde é um momento onde as crianças conseguem aprender as questões básicas, operações de matemática, unidades de medida, altura, distância, moeda, raciocínio lógico. Por isso, gente, que a gente tem que entender as fases, tá? E aí a gente tem a fase formal, porque às vezes a gente quer ensinar a criança as coisas que ainda ela não tem capacidade para aprender, tipo hora. Não tem como ela aprender hora com 2 anos de idade, não tem como ela aprender hora com, às vezes, 4 anos de idade, né? Então, a gente tem que entender que cada fase tem aí sua capacidade cognitiva. E aí tem a fase formal, que é após aos 13 anos, então, que se inicia. É onde ele começa a abandonar a infância e entrar na adolescência, ou fase difícil a adolescência, né, gente? Vocês têm filhos adolescentes? Bom, Leonardo, meu filho, na adolescência, ele era bipolar, né? Ele mudava de humor, assim como ele trocava de roupa, e era muitas vezes, tá? Então, assim, foi uma fase bem complicada, onde eu achei que, de verdade, eu não teria condições de cuidar dele, de lidar com ele, mas é aquilo que eu falei, eu não tinha capacidade, era eu que não tinha os recursos dentro de mim para lidar com essa fase. Então, eu fui procurar entender. Né? Então, assim, as funções cognitivas começam a ser mais gradual, mais lenta, né? Ele passa a realizar os movimentos mais precisos, né? Por conta das habilidades motoras que elas mais complexas que elas já estão mais desenvolvidas, né? É onde ela também consegue aprender idiomas, né? Entre outros aspectos, padrão intelectual que ele vai levar para a vida inteira. Então, são nessas fases que elas são afloradas. Assim, às vezes a gente fica com dúvida recreacionista, onde eu posso aplicar essas minhas habilidades de recreação. Não porque tu é recreacionista que tu pode ter essa habilidade. Pais, educadores também devem, gente, desenvolver essas habilidades de recreacionista. Claro que nem todo mundo nasceu para ser recreacionista, ainda mais se tu souber um pouquinho. Imagina, vem uma galera lá na tua casa com teu filho, tu já sabe recreacionar aquelas pessoas, tu não fica, né? Meu Deus, gente, tu não fica, né, o que eu vou fazer para esses pequenos dragões, gente? E agora vai vir um monte de dragão no aniversário do meu filho, eu não sei o que fazer. Então, se tu tiver mais ou menos uma habilidade recreativa, tu já consegue dominar aí os seus pequenos dragões. Mas o que eu queria dizer é que a recreação ela pode ser usada em vários lugares, né? Em acampamento, em festa, buffet, em coisas relacionadas com ecoturismo, educação ambiental, nos hotéis, spa, resorts, em viagens de formatura, em eventos, em espaços infantis, festa, em mega eventos grandiosos, né? Convenções, empresas, até nos ônibus, gente.
na colônia de férias, nas associações, em ONG, nas igrejas, nos hospitais, né? Quem não gosta de fazer aquelas coisas nos hospitais e ver os doentes, né? Tem gente que gosta de fazer isso. E essa recreação, ela pode ser feita nesse ambiente também. Em brinquedotecas, instituições de ensino, até em espaços públicos, né? Quando tem lá a feira do livro, né? Tem gente que tem aquelas recreação, pula lá na cama elástica. Isso pode também ser em asilo, né? Porque os senhores de idade também merecem se divertir um pouquinho, né, gente? Se divertir, porque eles já tiveram, às vezes, uma vida tão dura. Estão lá, às vezes, no asilo, sozinhos, longe dos parentes. Aí já é bom também fazer uma atividade recreativa com ele. Nas praias, né, gente? Quem nunca participou daquelas atividades que tem nas praias, de zumba, de dança, isso é muito legal. Eu nunca participei porque eu não tenho habilidades dançantes, né? Meus colegas aí que vão poder olhar o vídeo da educação, né, que tiveram na nossa aula, na verdade, de educação física de zumba, viram que eu sou totalmente descoordenada para esse tipo de coisa. Então, nas praias também. E até mesmo hoje em dia, né, em interações online, tem acontecido bastante coisas de recreação online. Os recreadores estão se reinventando com essa nova fase aí de corona, né, de ter que ficar em casa, de hibernar. Eles estão aí se reinventando. E assim, ó, pode ser usado em todos esses lugares. A recreação, eu acho que, assim como cada profissão, existe ali um nicho, né? E a recreação, existe vários nichos onde tu pode, eu não gosto de atuar com crianças, não tem problema. Tem recreações para adultos. Eu não gosto de nem adultos, nem crianças, então tu pode trabalhar com os velhos. Não, mas eu gosto mesmo de trabalhar com pessoas deficientes. Também tem recreação para quem tem deficiência. E eu acho que é um dos melhores trabalhos de se fazer. Meu pai é deficiente físico e ele tem também uma capacidade, ele tem um problema cognitivo, porque ele tem o mal de Parkinson, e ele fica muito feliz quando a gente faz atividades com ele. A gente vê assim que muda realmente o dia dele. Então, é aí um nicho, que é um nicho, inclusive, que na minha opinião é muito... ele não é muito explorado, tem muita deficiência, assim, digamos, é muito deficiente, ele não tem pessoas que queiram trabalhar, e é assim, ó, muito gratificante, eu acho que às vezes até mais do que tu trabalhar com pessoas que não tenham nenhum tipo de deficiência, ele é mais gratificante nesse sentido. E então, gente, o que eu queria dizer é que as brincadeiras, né, e os brinquedos principalmente, eles propõem para a criança e para os adultos um mundo de imaginação, né? Ele cria uma infância, porque assim, ó, a infância, estou um pouco perdida, mas já vou deixar. A infância, ela é constituída de dois aspectos, né, na fase adulta. Sempre vai lembrar dos valores, do que tu aprendeu, dos valores e as aspirações da sociedade. E também das próprias percepções que tu teve quando tu era criança. Então, é isso que que vai constituir a tua fase adulta. Se a criança, ela teve digamos assim, uma infância onde ela foi muito estimulada, onde ela teve muita criatividade, ela vai ser um adulto muito criativo, né? Por exemplo, teve um menino que eu conheci que ele era filho único e ele tinha que brincar imaginando que ele tinha irmãos. Cara, e hoje em dia ele é uma pessoa mega criativa, porque desde a infância, por não ter irmãos, ele começou ele mesmo se estimular a imaginar que tinham pessoas ali junto com ele, e ele brincava com aquelas pessoas. Então, ele é um adulto hoje extremamente criativo. E se a criança, então, digamos assim, é muito ferida também na infância, o que acontece? Adultos feridos, tem sempre uma criança ferida dentro de... Vamos começar de novo. Gente, e tem outro aspecto também que é muito triste, mas que a gente tem que comentar, é uma criança que não tem infância, uma criança às vezes que é obrigada a trabalhar, ou uma criança que é pouco estimulada, ela é o quê? Uma criança que é ferida, uma criança que sofreu abuso, uma criança que não teve a infância, digamos assim, como a gente gostaria que uma criança tivesse.
vai se tornar um adulto ferido. Sempre atrás de um adulto que fere, quando é uma pessoa que vive apontando o dedo para as outras, vive querendo ferir as outras, às vezes até mesmo inconscientemente, é porque na infância ela era uma criança ferida, ela foi uma criança ferida. Pode ter certeza que um adulto que fere foi uma criança que foi muito ferida. Então, às vezes, o que a gente tem que levar em consideração é a história da pessoa, sabe? Às vezes a gente julga um adulto por eles, olha o jeito que ele é e tal, mas se tu colocar o comportamento dele dentro da história de vida que ele teve, dentro da infância que ele teve, tu vai conseguir entender porque ele é aquele tipo de adulto. Não justifica, claro, as atrocidades, não justifica às vezes a maldade que um adulto faz, mas a gente consegue entender e muitas vezes até perdoar, né? Porque o perdão, você sabe que é necessário, perdoar um adulto porque ele teve uma infância muito ferida. Então, por trás de um adulto que fere, sempre há uma criança ferida. Quando a criança se torna um adulto, ela vai ter a imagem da infância. E como é que ela vai fazer essa imagem da infância dela? É pelas memórias que ela viveu e a imaginação que ela teve. Então, gente, por isso que é muito importante a gente incentivar as crianças, brincar com as crianças, ter aquele momento que eu já falei nas outras aulas de brincar, ter um momento com brinquedos, um momento sem brinquedos, né? Para a criança ter as experiências dela, né? Porque o que acontece? Quando tu não fecha as fases quando tu é criança ou até mesmo numa fase adulta, tu vai querer reviver aquela fase, tá? Um exemplo disso é o meu pai. Ele nunca teve uma infância onde ele pôde ter um brinquedo, onde ele pôde brincar com seus irmãos. Ele sempre teve uma infância muito dura, onde ele teve que começar a trabalhar muito cedo, né? E quando ele cresceu, né, na fase adulta dele, ele comprava brinquedos para ele. Tanto que ele tem até hoje brinquedos lá em casa. Ele comprava, em vez dele comprar um presente, sério, gente, em vez dele comprar um presente para minha mãe, assim, de Dia das Mães ou de aniversário, ele comprava sempre, assim, uma coisa muito infantil para ela. Ou uma pantufa de bichinho, ou boneca, porque ele não tinha vivido aquela fase ainda não estava, digamos assim, fechada na vida dele, e ele começou a fazer isso na vida adulta, começou a brincar brincar com as coisas, querer comprar brinquedos, porque ele não teve isso na fase adulta. Então é muito importante, na infantil, né, dele. Então é muito importante que a gente brinque com as crianças, incentive elas a fazerem brincadeiras, porque em algum momento da vida dela, ela vai querer resgatar esse momento em que ela não teve. E aí pode ser na fase adulta, o que vai gerar daqui um pouco até assim um certo desconforto, vai gerar, digamos, até um bullying, né? Porque tu imagina um adulto chegar com um brinquedo para uma pessoa adulta também, né? A pessoa fica assim, tá, e daí, né? O que tá acontecendo aqui? Tá, o seu filho, ele pode ser o que ele quiser, gente. Eu tô falando isso porque assim, ó, quando ele brinca, ele pode ser quem ele quiser. E às vezes, a gente mesmo, adulto, que a gente que poda as crianças de ser o que ela quer na fase adulta, né? A gente, os adultos que podam, é isso que eu quis dizer, que podam as crianças delas ser o que elas querem quando elas forem grandes. Porque imagina, né? Tá o filho lá conversando com o pai na sala e diz: ô pai, eu quero ser policial. A mãe já grita lá na cozinha: tu não vai ser policial, não, porque ser policial é perigoso, que não sei o que, né? E aí o que fica na cabeça daquela criança? Gente, eu não vou ser policial, porque, nossa, minha mãe diz que é muito perigoso. Só que às vezes isso era o que a criança de verdade queria ser, era o propósito da criança. Quantos adultos, gente, tem aí insatisfeitos com aquilo que fazem? E muitas das vezes é porque eles não foram incentivados pelos seus próprios pais a serem quem eles queriam ser. Eles não teve ninguém para dizer para eles: não, tu pode ser policial, gente, tu vai ser policial e tu vai ser o melhor policial. Tu vai ser daqueles assim que vai dar entrevista na televisão, tu vai ser um policial excelente. Se teu filho quiser ser faxineiro,
ele vai ser um faxineiro excelente. Se o teu filho, ele daqui a um pouco, gente, ele quer ser faxineiro, mas daí tu incentivou ele tanto que ele vai ser o dono da empresa de limpeza, entende? Mas quando a gente não incentiva a criança a ser o que ela quiser ser, daqui a um pouco ela vai ser um adulto frustrado numa profissão que ela não queria, porque ela quer profissões onde ela vai ganhar dinheiro e que muitas vezes não vai satisfazer ela. E sabe o que acontece com adultos que estão insatisfeitos com a sua profissão? Geralmente, eles se tornam pessoas que não conseguem se controlar financeiramente. São pessoas que vão comprar muito, são pessoas que não vão ter limites para o cartão de crédito, porque elas têm que, de alguma forma, compensar aquela infelicidade no emprego. E então, geralmente, são adultos que se endividam, podem ganhar o valor que quiserem ganhar, né? O valor que for, elas sempre vão estar endividadas, porque é uma forma delas, lá no inconsciente do cérebro, pensar assim, não, mas esse emprego tem que servir para alguma coisa, então vai servir para me dar aquilo que eu quero, e aí ela começa a se endividar por conta disso. Então, prestem muita atenção nisso, tá, gente? Porque pode acontecer com seu filho, mas se tu incentivar ele desde pequeno a ele ser o que ele quiser ser, ele vai ser um adulto muito satisfeito né? Ele vai ser um adulto muito, digamos assim, realizado. E às vezes a gente não leva isso em consideração e às vezes a gente acaba criando adultos que, né, são infelizes. Bom, os jogos infantis, então, elas mexem de tal forma com o imaginário da criança, né? Que elas não esquecem nunca mais, gente. Eu me lembro que quando eu era pequena, alguém me ensinou a tocar Atirei o Pau no Gato no piano. Gente, sério, hoje eu pego qualquer teclado, qualquer coisa, e eu ainda sei cantar, tocar o Atirei o Pau no Gato no teclado. Então, assim, os jogos... tudo que mexer com o imaginário da criança, ela gera uma memória que vai ficar lá até na tua fase adulta. Tem coisas que tu nunca mais vai se esquecer, que nem andar de bicicleta. A gente nunca mais esquece, porque ela mexe com o teu imaginário, ela dá aquela satisfação, tu pensa assim, meu Deus, eu consigo. Então é uma coisa que tu jamais vai esquecer. Pode sair assim de bicicleta meio capenga, né? Logo, se tu ficou um tempão sem andar, tu pode sair meio desequilibrado, mas tu nunca vai... desaprender de andar, né? Hoje a imagem da infância, ela também é enriquecida por muitas questões psicológicas e pedagógicas. Então é muito importante mesmo a gente brincar com as crianças de acordo com cada fase da idade, né? Aplicar a pedagogia nas brincadeiras, porque às vezes, por mais idiota que a atividade possa parecer, que nem as atividades que eu passei lá para crianças de 0 a 2 anos, às vezes pode ser uma atividade muito idiota, mas aquela atividade, ela é muito boa para o desenvolvimento cognitivo da criança, né? Porque a gente tem que entender que a gente já sabe aquilo, mas aquela criança ainda não. Então, a brincadeira, ela tem digamos assim, é um papel muito importante no desenvolvimento do infantil. E as crianças, assim, ó, pra te ter uma ideia, a brincadeira, ela é tão importante que as crianças, quando elas começam a brincar e as brincadeiras são flexíveis, elas começam a se tornar um adulto mais flexível. E quando a gente tem uma brincadeira e aí a gente tem que resolver um problema dentro da brincadeira, a gente começa a resolver pequenos problemas. Isso aqui desencaixou, eu vou tentar encaixar de outra maneira. A criança na fase adulta começa a ficar melhor, começa a ser um adulto mais flexível, porque ela aprendeu isso na brincadeira de infância. E também começa a ser um adulto mais disposto a resolver problemas. Geralmente aquele adulto que, em vez de ficar... Porque, gente, a gente nasceu para resolver problemas, tá? Pode cuidar, a nossa vida, ela é feita de adversidades. A gente sai de um negócio, vem outro. E a gente tem que ter essa capacidade muito forte em resolver problemas. E quando a gente é criança, nessas brincadeiras, a gente começa a resolver pequenos problemas.
E uma criança que teve muita brincadeira na infância, que resolveu muitos problemas, ela não vai se importar na fase adulta quando vir um problema, porque ela já teve aquela capacidade, ela já aprendeu como usa a capacidade para resolver problemas. Então é por isso que as brincadeiras são de extrema importância para as crianças, para elas serem adultos que resolvem problemas, para elas serem adultos mais flexíveis, porque hoje em dia a gente precisa ser muito flexível para resolver problemas. E a gente precisa ser muito flexível com várias questões, né? A gente tem aí um trânsito que está ficando cada vez mais caótico. A gente tem pessoas que são cada vez mais difíceis de lidar. A gente está cada dia mais egocêntrico, a gente pensa só no eu. E se a gente não for uma pessoa flexível, vai ser complicado da gente se relacionar, vai ser complicado da gente manter um relacionamento, né? Eu vejo muitos casamentos hoje em dia se desfazendo e eles não são desfeitos porque as pessoas não se amam. Hoje em dia os casamentos eles não são mais desfeitos por não se amar, eles são desfeitos porque uma pessoa não quer atender as vontades da outra, não quer ser flexível junto com a outra, não quer tipo, poxa, eu vou fazer só um pouquinho, depois ele faz um pouco pra mim, porque, gente, real, quem é adulto sabe, e eu tô falando aqui para as pessoas adultas, que o relacionamento, tanto no trabalho, tanto num relacionamento amoroso, ou um relacionamento até mesmo de amizade, ele não é fácil. Exige da gente muitas habilidades, e uma delas é a flexibilidade, é tu aprender a ser flexível. E se tu não aprendeu isso nas tuas brincadeiras de infância, se teu egocentrismo, principalmente nessa fase aí que nós vamos tratar agora de dragõezinhos de 0 a 4 anos, se teu egocentrismo ele for ainda uma coisa que ele for incentivada pelos teus pais, quando tu crescer, tu não vai querer nem ouvir não, sabe? Vai ser bem complicado. Então, a gente tem que entender que a gente vive numa sociedade num todo e que a criança tem que ser incentivada desde os seus primeiros momentos, né? Desde os seus primeiros momentos, a gente precisa brincar, a gente precisa incentivar como pais, como educadores e como recreacionistas. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. As crianças, elas começam a dizer não para literalidade. Quantas vezes, gente, eu falo por mim, quantas vezes eu fiz as coisas literalmente como tava ali. A gente começa, que nem eu já falei no outro vídeo, começa a perder a capacidade de ser uma pessoa criativa, muitas vezes de ser uma pessoa agradável, porque a gente leva tudo ao pé da letra. E as brincadeiras trazem isso, elas trazem esse efeito de não literalidade. Por quê? Porque o brinquedo a brincadeira não precisa ter aquelas regras bem literais, não precisa ser feita ao pé da letra. Então a criança aprende isso desde pequena. E tem, além de tudo, as brincadeiras um efeito, digamos assim, muito positivo na questão corporal, na questão moral, na questão de vida em sociedade da criança. É essencial que a criança, principalmente na idade escolar, saiba viver em sociedade. E outra coisa que a brincadeira traz muito é a concentração, mas não a concentração de uma forma que a gente tem na fase adulta. Gente, quantas vezes tu tá fazendo uma coisa, mas tu tá pensando lá no resultado, ou tu tá pensando no efeito? A criança não, quando ela tá brincando, ela tá concentrada só naquilo ali, sem pensar quais são os efeitos que aquilo ali vai causar, quais são os resultados que aquilo ali vai causar. E muitas vezes é o que a gente precisa, se concentrar, às vezes não pensando lá no resultado, mas se concentrar em fazer bem as coisas que a gente tá fazendo agora, porque as coisas ficam mal feitas, ou a gente perde, assim, um pouco de qualidade, quando a gente, em vez de se preocupar com o que a gente está fazendo agora, a gente está se preocupando lá com o resultado ou com os efeitos que aquilo lá vai causar. E quantas pessoas hoje não sabem dizer não, ou quantas pessoas hoje não sabem, assim, também ficam prostradas e não levam adiante seu trabalho porque ficam com medo do que os outros vão pensar, porque estão pensando lá no resultado, o que isso vai causar, o que não vai causar, o que os outros vão pensar de mim. As crianças não, elas estão ali concentradas naquela brincadeira, naquele momento.
E é assim que nós deveríamos também viver a vida, naquele momento, sabe? Hoje em dia a gente pensa muito, não no momento, a gente pensa no que vai acontecer depois. Tu tá jantando com teu esposo, tu tá jantando com os teus filhos, tu tá ali naquele momento de recreação com as crianças, e o que tu tá pensando? No que tu tem para fazer depois, nas atividades, nas tarefas, e tu não tá ali de verdade. A gente perdeu essa capacidade que a criança tem de, quando tá brincando, tá ali realmente brincando com aquilo, né? A gente perdeu essa capacidade de estar com as pessoas. A gente tá no celular e tá jantando, não tá nem se olhando às vezes. Então a gente tem que incentivar isso na criança e entender que essa concentração é muito importante para a criança e depois para a fase adulta, né? A criança também, com as brincadeiras, começa a ter a livre escolha. Ela pode escolher o que ela quiser, ela pode escolher pegar o brinquedo que ela quiser. E isso, na fase adulta, é muito importante. Imagina uma criança que não teve a opção de ter escolhas, ou ela não vai saber escolher na fase adulta, ela vai ser aquela pessoa indecisa, né? Porque todo mundo já escolheu por ela uma vida inteira, então o que ela vai escolher quando ela for grande? Ela não vai saber escolher. Vão ser pessoas que geralmente vão ficar em cima do muro, que não vão ter digamos, uma opinião formada, né? Porque elas não souberam escolher, então elas vão com as outras. O que a maioria escolher, elas também querem escolher. E às vezes a vida não funciona assim, porque às vezes o que a maioria quer não é o que é melhor para ti. Então por isso que a brincadeira traz isso. Por isso que é tão importante a gente ter momentos de brincadeira com as crianças. Eu já falei isso várias vezes, mas é real. Também tem o controle interno, né? Porque a própria criança determina as regras do seu próprio jogo. Então ela começa a se controlar, né? E o jogo tem muita, assim, ó, muito simbolismo, muita realidade, né? Muita atitude que a criança tem que ter pro relacionamento, para expressar as experiências, né? Como criança. E que vai se tornar um adulto que vai saber, então, fazer boas escolhas, um adulto que vai ser bem posicionado na vida, um adulto que vai se concentrar no presente e não lá no futuro, né? Porque o futuro, gente, é feito agora, no momento presente. Então, as atitudes que tu tomar agora é o que vai refletir lá no teu futuro. E uma coisa muito importante é que tu vai saber, porque vai chegar um momento que teu filho vai virar adolescente, que ele vai começar a se relacionar, que ele vai começar a sair com os outros adolescentes. E foi nessa fase que eu entendi que eu dei graças a Deus também por o Leonardo, que meu filho ele tem uma personalidade muito forte. E eu pensava, meu Deus, quando ele era criança, que ele não queria. Se ele não queria brincar e tu estivesse brincando com ele, ou com outras crianças brincando com ele, tipo, dane-se, eu vou brincar do que eu quiser, porque eu quero brincar com isso. E isso foi fundamental para a fase adolescente dele, porque eu sabia que ele ia ir, mas que ele não ia fazer a mesma coisa, que se ele tivesse aquela opinião dele, que ele ia ficar na opinião dele, que se eu tivesse dito para ele, Leonardo, tu não fuma, que se ele tivesse convicto, ele não ia fumar. Então isso foi muito bom para a fase adolescente, porque, gente, chega um momento que tu não consegue mais domar esses pequenos dragões. E aí o que acontece? Acontece que tu vai ter que rezar bastante e principalmente confiar naquilo tudo que tu ensinou para ele. E uma coisa muito importante, aí eu encerro essa parte, as brincadeiras trazem muito mais do que crescimento cognitivo para as crianças, do que um bom desenvolvimento na fase adulta. Sabe o que eles trazem? Eles trazem memórias. E as memórias que vocês dois viveram juntos, que vocês todos viveram juntos. Quem não lembra daquela professora que, nossa, era uma professora que gostava, uma professora que me entendia, que a gente brincava? Ou quem não lembra de uma brincadeira com pai e mãe que fez contigo? Então é isso que vai ficar na criança intrinsecamente. O que eu sempre costumo, eu até tenho um vídeo que fala disso no meu YouTube, no Instagram, que é sobre tu amar as crianças, tu amar o teu filho quando ele é pequeno. Quando tu ama teu filho, quando tu tem momentos com teu filho quando ele é pequeno, ele não vai acertar qualquer amor e nem qualquer coisa na fase adulta.
E aí, então, ele não vai sofrer um relacionamento abusivo, porque ele vai saber escolher com quem ele vai se relacionar. Porque quando tu ama teu filho, quando tu brinca com o teu filho, ele não vai aceitar de qualquer pessoa, de qualquer relacionamento, um amor menor do que tu deu pra ele. Então, fica aí essa minha reflexão com vocês, né, gente, de que as crianças e que a gente vai se lembrar só dos momentos bons. E quando a gente partir, a gente vai partir, não sabemos quando, só o que vai ficar foi o legado que a gente deixou. Não vai ser o celular que a gente deu, não vai ser, digamos assim, um momento que a gente não estava em casa, vai ser justamente ao contrário, aqueles momentos que a gente teve junto com as crianças. E aí, então, é o que eu digo para vocês hoje. Relacionem-se, tenham momentos de brincadeira. Eu espero que as minhas brincadeiras possam ajudar a vocês terem momentos legais com os filhos de vocês. Porque vocês podem fazer, né, junto com eles, podem montar brincadeiras junto com eles. Isso não tem coisa mais legal, né? Assim, e é isso. Então agora nós vamos falar. Quase que chorei aqui, gente. Gente, agora nós vamos falar sobre os dragõezinhos de 2 a 4 anos, né? Eles estão nessa fase de muita fantasia, de muita invenção, de muito assim, muita criatividade, só que também de muito egocentrismo, né? Eles são bem egocêntricos nessa fase. Então, o que eu sugiro de brincadeiras? Brincadeiras sem regras, né? Com pouquíssimas regras, ou com regras muito simples, tá? Imitações de pessoas conhecidas, formas básicas de movimento. É que eles gostam muito de representar nessa fase, então coisas assim que estimulem a representação. E é tudo que estimule os sentidos dele, como tato, visão e audição, tá? Então são essas as brincadeiras que nós vamos fazer e vamos lá para a aula prática depois de muita filosofia. Beijo, gente, até daqui um pouco.